Olá, pessoal. Boa noite. Bem-vindos ao nosso podcast Posicione-se. Eu sou Raquel Santos e é um grande prazer estar com vocês aqui essa noite. E o nosso convidado de hoje é alguém muito especial. Mas eu tô sentindo falta de alguém aqui no estúdio. Vocês não estão? E aí, pessoal, tudo bem? Nosso convidado de hoje é o pastor Júnior Santos. E aí, meu amor, como é que é estar aqui como convidado, entrevistado no seu podcast? Olha, é muito esquisito. Só de estar sentado do outro lado, eu já estou me sentindo estranho, né? Já estou nervoso, porque eu não sei o que vai ser perguntado. Mas que bom que é você, meu amor, que vai me colocar contra a parede hoje. Bom, estou muito feliz de estar aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da história desse homem de Deus que eu amo, que é o meu marido. E eu quero começar perguntando para você um pouco da sua história, como você sempre faz. Fale um pouco da sua vida, da sua família, seu currículo profissional. Compartilhe conosco, por favor. Amém. A minha história está aqui, né? A minha história é você, a nossa filha, já é boa parte da minha história. Mas, bom, indo para o início, né? As nossas raízes, elas têm laços muito fortes com a própria fundação, com a própria história da Assembleia de Deus. Né? O meu avô, a minha avó, com 13 anos de idade, ganhou a alma dele para Cristo. Ele se tornou um pastor e foi um dos primeiros pastores da Assembleia de Deus no estado do Pará e no Brasil. Até porque nasceu aqui, né? Daniel Berg e Gunnar Wingre fundaram a nossa igreja aqui em Belém do Pará. Então ele foi um dos primeiros pastores e dele surgiu uma geração de pastores aí por todo o Brasil, né? Teve vários filhos, dentre eles o meu pai, que também é pastor, e eu já faço parte aí de uma terceira geração de pastores da família Santos. Então a nossa história está muito ligada à história da Assembleia de Deus. Eu sou o único homem, né? Uma família de 6 filhos, são 5 mulheres, e eu sou o caçula. Então foi uma experiência muito interessante crescer numa casa cercado por mulheres. Né? Desde cedo eu aprendi que são as mulheres que mandam, né? Então quando eu saí de casa achando que ia mudar de quadro, eu me casei com você, tivemos uma filha e não mudou nada. Né? Hoje é ela e a Anabela, que é a nossa filha, que comandam, né? Eu só obedeço. Mas tem sido, amor, uma bênção, né? Seguir os passos do meu pai, do meu avô, e me tornei também um pastor da Assembleia de Deus. E aprendi desde cedo que não existe nada mais importante na vida do que servir a Deus em primeiro lugar. Né? No meu currículo profissional, também segui os passos do meu pai, né? Fiz direito, sempre gostei muito de ler e de escrever. Minhas matérias preferidas sempre foram redação e história. Né? Então eu fiz direito, me tornei um advogado, fiz pós-graduação, mestrado. E nos últimos anos eu tive a oportunidade de exercer uma função muito interessante, muito diferente na minha experiência de vida, que foi a de ser secretário de Estado de Cidadania. Né? Secretário adjunto de Cidadania no governo do Estado do Pará. E estive envolvido diretamente com o projeto das Usinas da Paz. Né? É um grande projeto social que tem feito a diferença no nosso estado. Foi uma grande experiência, eu estive lá por 2 anos e agora já estamos aí em uma nova empreitada. Então essa é a divisão da minha vida. Temos a vida profissional, mas aquilo realmente, para que eu sempre dou destaque, aquilo que eu gosto de fazer, é de servir a Deus, é de falar de Jesus, é de estar junto com a minha família e fazendo a obra de Deus. E no tempo que sobra, trabalhando muito também. É verdade, meu amor. Bom, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a nossa história. A gente tem muitos jovens que ouvem o podcast e nós temos uma história que você já contou aqui, uma parte, né? Sobre você entrar na banda para me conhecer, e você já contou bastante por aí. Mas eu queria que você contasse aquela parte em que você orou e Deus direcionou você. Para contar para os nossos jovens, né? Esse testemunho de vitória, para quem sabe aí eles possam ser contagiados e fazer o mesmo, pedir o direcionamento de Deus para um futuro relacionamento. Compartilhe com a gente essa história. Amém. Bom, eu sou um levita, né? Eu gosto muito de estar louvando o Senhor, né? De estar tocando, de estar adorando. E o meu ministério como levita, ele está bem ligado com a minha história com a Raquel, né? Com você. Sim. Eu congregava no Templo Central, mas eu gostava muito de ouvir as pregações do pastor Sebastião. Então, de vez em quando eu ia, um domingo ou outro, na pedreira. E uma vez eu vi, né? Essa mulher aqui lá cantando, louvando. Me apaixonei por ela. Quem não acredita em amor à primeira vista, existe, porque aconteceu. E pensei, como é que eu posso fazer para me aproximar dela, né?
Aí eu falei, já sei, eu vou aprender a tocar um instrumento, vou entrar nessa banda, vou entrar nesse grupo. E assim eu posso conhecê-la, namorar com ela e casar com ela. E a gente tem que ter fé. Olha o plano estava pronto, né? A gente tem que ter fé, irmão. Se a gente não tiver fé, fé e ação, né? Então eu aprendi a tocar violão no momento em que eu já sabia dar 3 acordes no violão, eu já entrei no grupo, tocava mal pra caramba ainda. Mas entrei no grupo com fé de que eu ia conseguir me aproximar dela, né? Todo mundo me deu muita atenção, me recepcionou muito bem, só uma pessoa me recebeu mal no Ministério de Louvor da Pedreira, que foi ela. Ela não quis nem me cumprimentar, não quis falar comigo, mas ela achava que eu era metido, não me conhecia, né? Então não estava interessada muito em papo comigo logo no início. Mas aos poucos a gente foi se conhecendo ali no grupo e graças a Deus deu certo, né? A gente começou a namorar. Então éramos muito novinhos, namoramos, mas era aquele namoro lá na porta da casa dela e tal. E acabou que com o tempo a gente era muito novinho, não dava para levar um namoro com 16 anos, sendo que até nós termos condições de casarmos, seria pelo menos ali uns 10 anos depois. E a gente sabe que não é muito interessante para o jovem namorar muitos anos. Não é muito interessante. Você passar anos e anos e anos namorando, porque, né, como a gente sempre fala aqui, o hormônio não se converte. Não adianta você dizer, não, vou namorar uma década e eu vou ficar ali sempre só segurando a mão. A gente sabe que não é muito interessante para a juventude que namore antes da hora. Então, o relacionamento acabou não indo para frente por conta da nossa idade, mas eu sempre apaixonado por ela. E eu falava para ela. A gente sempre falava um pro outro, né? Que a gente se gostava, mas que não era o momento. A gente precisava estudar, precisava crescer mais um pouco para que a gente pudesse, na hora certa, se casar, né? Engatar um relacionamento já mais sério para noivar e para casar. Então, ela continuou seguindo a vida dela, eu a minha, mas a gente sempre se falava por telefone. Até que no momento em que eu completei 18 anos de idade, entrei na faculdade, eu percebi que ali naquele lugar, e fica como ensinamento, né, para a nossa juventude, havia muitas tentações para todos os lados, né? Tudo me foi oferecido e tudo me foi ofertado do mundo na faculdade. Assim como né, na sua vida, você que é jovem, se você ainda vai chegar lá, acredite, vai ser, porque no mundo jaz o maligno, e tudo aquilo que o mundo tinha a oferecer me foi ofertado no meu período da faculdade. E eu me senti, como ser humano e pecador que sou, assim como todos nós, muito tentado com tudo aquilo. E como cristão, isso me deixou preocupado. Eu estava na igreja e fiquei preocupado, pensando, meu Deus, está sendo muita coisa ofertada. Todas essas coisas me parecem a mim, que sou jovem, interessantes, mas eu sei que eu sirvo a Deus, então eu não posso ceder a essas coisas. O que eu fiz? Eu fiz uma oração, disse, Senhor, no meio do meu período da faculdade, disse, Senhor, eu preciso de uma direção na minha vida, né? Eu preciso de que tu me guies, que tu me dê o caminho para que eu não sucumba àquilo que está me sendo ofertado, porque eu fiz direito, era 5 anos. No primeiro semestre, nos primeiros 2, 3 meses, parece que tudo de uma vez já estava ali à minha frente, à minha disposição. Tudo que não presta estava à minha disposição. Então eu orei e disse, Senhor, me dê uma direção, porque eu não quero. Eu vou passar 5 anos nesse lugar e eu não quero sucumbir às iguarias do rei, sucumbir àquilo que está me sendo ofertado. E eu lembro que eu orei antes de dormir, fiz uma oração, falei muito sinceramente com Deus. E quando eu acordei com o rosto da Raquel na minha mente, nos meus pensamentos. Eu acordei pensando nela. Né? Acordei com a imagem dela na minha cabeça e eu lembro que eu senti muito forte que era um direcionamento de Deus. Sabe, tá na hora, procura a Raquel. Esses 5 anos que você poderia estar na faculdade, né, fazendo o que não devia, não. É o período em que você vai estar sendo preparado para se casar e para constituir a sua família. Então, você vai reencontrar com ela, vocês vão noivar, vocês vão casar, e é o período que você vai ser preparado para isso. E aí eu procurei a Raquel, né? Corri atrás dela, conversei com ela. Nós ainda estávamos muito novos, mas foi o direcionamento de Deus na nossa vida. Então, liguei para ela, a gente voltou a conversar, a gente voltou a namorar, e os 5 anos que eu poderia estar praticando tudo aquilo que estava à minha disposição na faculdade, na verdade, nós passamos planejando a nossa família. Namoramos, logo depois noivamos, nos casamos, ela ainda estava na faculdade quando a gente se casou, e hoje estamos aí, né, amor? 7 anos de casado, sim, uma neném e um bebê já a caminho. Então eu digo sempre que a Raquel, ela foi a direção de Deus da minha vida para me manter firme nos caminhos do Senhor. Amém, glória a Deus. E, inclusive, a Anabela, o nome nasceu, não foi, amor?
Muito antes dela vir, muito antes da gente se casar, a gente sonhou com a nossa família, escolheu o nome dos nossos filhos e oramos pela bênção do Senhor. Na verdade, hoje estamos compartilhando a nossa vida aí já há 7 anos. Glória a Deus pela nossa família, pela sua vida. Deus te abençoe, meu amor. Verdade. Anabela é o nome das nossas mães, viu? É o casamento do nome das nossas mães. A minha mãe, que é a Bela, e a mãe dela, que é a Eliana. Então a gente casou Ana com Bela, Anabela. Homenagem aí às nossas mamães. Verdade. Bom, eu gostaria de perguntar para você sobre o nosso podcast. Eu sei que é um motivo de alegria para você ter esse podcast. Sempre que você vai nas igrejas, você passa por muitas igrejas, e sempre que alguém chega dizendo, olha, eu acompanho o podcast, eu sempre acompanho toda quinta, eu tô com você, eu gosto muito. Eu vejo que você fica muito feliz, muito empolgado. E eu quero saber como nasceu a ideia do podcast Posicione-se. Bom, foi muito engraçado, porque eu digo que eu tenho uma alma velha, né? As coisas novas vão acontecendo no mundo e só quando todo mundo já tá consumindo aquilo é que eu vou começar a conhecer. Eu gosto de música velha, aquelas músicas Zé de Paula e tal. Tudo que é antigo eu gosto. Às vezes eu acho que eu já nasci com 40 anos de idade. Apesar de ter só 33 ainda. E o podcast começou a estourar, né? Nos últimos anos, em tudo quanto era lugar, as pessoas começaram a assistir. E eu não sabia nem o que era. Aí algumas pessoas começaram a falar pra mim. Né? A gente tá aí ativo com a juventude, ministrando para jovens, para adolescentes. Fomos líderes de jovens já, líderes de célula, focado na juventude. Então, pelo fato de eu gostar de falar, de me comunicar, algumas pessoas de uns tempos pra cá começaram a falar, por que tu não faz um podcast? Eu já sabia o que era, mas eu nunca tinha assistido nenhum. Aí uma pessoa falou, eu falei, legal, bacana, boa ideia. Aí depois uma segunda pessoa falou, por que você não faz um podcast? Aí eu, legal, bacana. Quando chegou na quinta pessoa, no intervalo de 30 dias, 5 pessoas vieram me dar essa ideia. Falaram, por que você não faz um podcast? Quando chegou na quinta pessoa, eu já me irritei. Falei, tá, o que é que precisa então? Bora começar a ver o que precisa e tal. Aí eu comecei a assistir alguns podcasts, vi que é algo realmente muito interessante. É uma ferramenta também evangelística, né? Tudo aquilo que pode ser usado tecnologicamente para o mal, você enquanto cristão, você pode usar para o bem. Não entrega para o diabo, não, dizendo é coisa do diabo. Não, pega, usa como uma forma de evangelizar, de fazer a obra de Deus, de pescar almas, de divulgar essa palavra que a gente carrega, que é de amor, de salvação, de transformação, que é a palavra de Cristo. Então, a gente começou, foi atrás de material, viu que, na verdade, é até uma coisa que não é tão complicada, né? Você tem aí um microfone, você convida irmãos, você começa a falar das coisas de Deus, daquilo que está no seu coração, no nosso caso, que é um podcast cristão. E aí nasceu, eu comecei a convidar alguns irmãos e foi dando certo, as pessoas foram vindo. Graças a Deus é algo que foi crescendo. E hoje, quase todas as igrejas que a gente vai, pelo menos um jovem vem me falar, olha, eu assisto podcast. E isso traz muita alegria, né, para o meu coração, porque a palavra tá sendo levada, né? Isso daqui é um instrumento evangelístico nas nossas mãos, né? E hoje estamos aqui, né, já no 15º episódio do nosso podcast. Que bênção. Esse podcast tem sido uma bênção. Inclusive, pessoal, se vocês encontrarem com ele nas igrejas, falem com ele, digam que vocês acompanham o podcast, que ele fica realmente muito feliz, muito emocionado. Verdade. Amor, eu quero perguntar para você agora sobre um assunto polêmico dentro da igreja, né? É uma mentalidade que vem alterando nos últimos anos. A gente pode acompanhar essa mentalidade dentro de quem exerce papel, função dentro da igreja, mudar. Que é a questão entre o ministério conferido a você pelo Senhor e a sua família. O que vem primeiro? Qual é a prioridade? Bom, a resposta está na Bíblia, né? Lá em 1 Timóteo, a palavra do Senhor nos diz, aquele que não cuidar dos seus, que não cuidar da sua família, negou a fé e não pode nem ser entendido, conhecido como crente. Então, a família vem em primeiro lugar. Pode ter certeza, irmão, você que está perseguindo o ministério, não se engane. Cuide primeiro da sua família, porque quem pode dizer que é pastor, que está ali apacentando um rebanho e não consegue se entender com a sua esposa dentro de casa, com os seus filhos, com os seus familiares? Tudo começa em casa. Aquilo que a gente aprende na palavra do Senhor, a gente leva para dentro do nosso lar. E só quando você pratica a palavra de Deus é que você tem credibilidade para pregar essa palavra dentro da igreja. Uma coisa é você conhecer a palavra. Está cheio de gente aí, cheio de irmão, que é doutor na Bíblia, super teólogos, que estão com a vida familiar destruída.
Então você É pode verdade. dizer que eles conhecem a Bíblia, mas não pode dizer que eles vivem a Bíblia. Então você tem que viver a palavra dentro da sua casa, para você ter credibilidade de transmitir essa palavra para as outras pessoas. Então, família em primeiro lugar, sem dúvida. Em segundo lugar, aí sim, vem o seu ministério. E não se confundam, porque a gente fala que não existe nada mais importante do que servir a Deus em primeiro lugar. Mas é a palavra que nos ensina. Então, quando você cuida da sua família, você está servindo a Deus em primeiro lugar, porque é Deus que fala, que é obra dele, que é o mandamento dele, que é o ordenamento dele, que você cuide da sua casa. Então, trabalhando a sua vida cristã, trazendo Deus para ser o Senhor do seu lar, você está fazendo sim a obra do Senhor em primeiro lugar. E aí você segue transmitindo essa palavra para as outras pessoas. Então, em primeiro lugar, família. Em segundo lugar, ministério. A pastora Helena Tanuri, ela fala também que o nosso primeiro ministério é a nossa casa. Que quando cuidamos da nossa família, estamos cuidando da obra de Deus. Não é verdade? De nada vale, né? Estarmos dentro da igreja, nos dedicando ao máximo e a nossa família está perdida, está abandonada, está descuidada, né? Pronto para cair nas garras do inimigo. Precisamos estar vigilantes, não é? Verdade. E tá cheio de história aí de pastores que eram tão apaixonados pela obra e realmente faziam a obra com alegria, o ministério crescia, as almas se reconciliavam, as almas aceitavam a Cristo, mas não olhava para a família, esquecia que ele tinha pessoas que ele precisava cuidar dentro da casa dele. E aí quando ia olhar já não tinha mais volta, a esposa já não queria mais, os filhos já estavam perdidos, cada um para um lado, e aí tiveram que fazer uma reconstrução, né, das suas prioridades e dar uma segurada aqui para ir cuidar da família e tentar reconstruir. Então, olhar para a família é fundamental. Meu amor, você que foi líder de células e coordenador de jovens, qual a importância de toda essa experiência na sua vida? Bom, você pode falar junto comigo, né? Nós fomos líderes juntos, na verdade. Nós dois lideramos uma célula e eu digo que, na verdade, eu auxiliava ela. Ela ali comandava a célula e eu estava ali na liderança, auxiliando, tratando, trabalhando junto com ela, né? E foi uma experiência fantástica, né? A gente sabe que, a gente até já trouxe o pastor Alessandro Miranda aqui, que falou muito sobre isso. O trabalho com células é um trabalho fundamental para a igreja hoje. Fundamental. Porque a gente consegue alcançar aquelas pessoas que elas não querem ir para dentro do templo, não estão interessadas em ir para a igreja, mas para a casa de um amigo, para bater um papo, elas vão na hora. Para comer um lanche no final, elas vão na hora e ali elas são alcançadas. Então foi uma experiência fantástica o trabalho com a célula, assim como a liderança, né, na missão de jovens. Trabalhar com jovem é algo que eu digo que é muito desafiador, porque você precisa captar a atenção dele. Eu lembro que não importa o que a gente fizesse na igreja, aquilo que fazia dar mais jovens eram reuniões na casa de alguém. A gente fazia culto de jovens, dava ali uma turma. Mas quando a gente dizia, olha, vamos fazer um encontrão na casa do irmão tá, vamos levar uns violão, vamos cantar, no final vai ter uma pizza. Aparecia jovem que a gente nem conhecia. Que aparecia uma vez na igreja, tu ia ver ele de novo quando tinha esse encontrão. Quando chegava nele, olha, vai ter uma barca ali na casa de alguém. Então, essas estratégias são muito interessantes para a gente atrair e puxar de volta o jovem para dentro da igreja. E foi uma experiência fantástica, porque nós ainda somos jovens, né? Eu tenho 33 anos, nós éramos ainda mais jovens ainda, quando assumimos esse ministério, essa missão, e foi uma experiência muito incrível. A gente sendo jovem, tendo que tratar com outros jovens. E tem que pedir muita direção de Deus, você tem que estar com muita intimidade com Deus, porque você está tratando com almas, tratando com pessoas. Eu não esqueço uma história, não vou falar, claro, o nome dela, mas de uma mocinha muito jovem, que foi na nossa célula, e contou, a minha vida é muito difícil, porque todos os dias eu tenho que olhar para a cara do homem que assassinou meu pai. E a gente, meu Deus, como é que a gente vai lidar, o que dizer numa situação como essa, né? E tem que pedir muito discernimento de Deus, e o Senhor nos dava direcionamento para ir tratando aquela situação. Em muitos casos como esse, né? A gente pega ali muitas histórias, realmente, que a gente fica impactado, chocado, mas não dá para dizer, realmente, tua vida está horrível, acabou tudo para ti. Você tem que mostrar que existe um Deus que está com ela, que está com ele, que está com esse jovem em todos os momentos. Se ele abrir um espaço para ele no seu coração, ele vai transformar a vida dele. A hora da bênção, a hora da vitória vai chegar. Não desanima, Deus é contigo. Então foi uma experiência muito importante para nós. E até hoje eu carrego, né, os frutos desse trabalho que a gente teve e os ensinamentos que o Senhor nos deu para nós estarmos tratando com a juventude.
Foi uma experiência, assim, de ouro para nós dois, né? Na nossa vida cristã, ministerial. Nós tivemos a oportunidade de não apenas a ter uma célula, reunir jovens. Não apenas sobre isso, mas tivemos a oportunidade de discipular pessoas que nos traziam histórias como essa que você disse, tantas histórias que nós ouvimos, e discipular e dizer, olha, mas Jesus tem uma nova vida para você. Jesus pode mudar isso, né? E trazer uma nova perspectiva para quem não tinha, mesmo sendo pessoas tão jovens. E essa experiência Vale Ouro realmente marca a gente, porque é muito importante. Não basta a pessoa aceitar Jesus, ela precisa ser discipulada, né? Ela precisa que a gente mostre o caminho. Com certeza. E é incrível, porque na célula, quando nós trazemos pessoas, independente de ser jovem ou não, pessoas que não são da igreja, que não conhecem a Jesus, que às vezes têm até uma vida aparentemente feliz, quando você traz essas pessoas para a célula, elas ouvem uma palavra de conforto, de amor, cantam ali um louvor, ouvem um louvor, é muito comum que elas chorem. Porque até a pessoa que carrega o maior sorriso no rosto, se ela não tem Jesus, ela tem um vazio dentro de si. Porque existe um vazio que só Jesus pode preencher. Eu lembro que eu tive um amigo na época da faculdade, também não vou falar o nome dele, que era uma pessoa muito alegre, contava muita piada, etc. E uma vez eu fui perguntar, ei rapaz, como é que tá a tua vida dentro de casa? Começou a chorar. E explicar que a vida dele dentro de casa era uma vida muito difícil, a família estava dilacerada e que ele usava um sorriso como uma forma de mascarar a tristeza que ele carregava no coração dele. E eu lembro que na nossa célula a gente levava muitas pessoas que não conheciam a Cristo, amigos de faculdade, e que chegavam lá mais pelo convite, porque gostavam da gente para não fazer desfeita, e quando estavam lá na célula, ouviam as palavras, ouviam os louvores, começavam a chorar e compartilhavam uma história da sua vida, uma história de tristeza, um vazio, uma ansiedade, um anseio, uma preocupação que eles carregavam. Então eles saíam dali realmente edificados por essa palavra. Então é muito importante isso daí. É verdade, foi realmente uma experiência maravilhosa. Inclusive, jovem, adolescente, adulto, se você não faz parte de uma célula, se você não desfruta dessa experiência ainda, eu te aconselho a procurar a célula mais próxima de você, a aprender e a se colocar à disposição do seu líder, né? Para multiplicação, para se tornar um novo líder, porque eu tenho certeza que Deus quer te usar. Amém. Bom, vou trazer aqui um outro assunto polêmico para você responder, porque você é quem faz as perguntas polêmicas para as pessoas e hoje é a sua vez de responder. E eu gostaria de saber, Pastor Júnior Santos, sobre igreja e política. Elas se misturam? Bom, eu sempre digo que a palavra de Deus, ela nos dá a base para tudo na nossa vida, para tudo. Não é só para o que você faz dentro da igreja, é para o que você faz no seu trabalho, dentro da sua casa, na sua escola, na sua faculdade. Ela te dá orientação, discernimento sobre como você vota, sobre como você tomar suas decisões, sobre como se posicionar diante do mundo, diante de tudo aquilo que é ofertado para você. Então, a política, ela faz parte da nossa vida. Querendo ou não, ela faz parte da nossa vida e graças a Deus, a Bíblia nos dá base para tudo, inclusive para isso. Lá em Deuteronômio capítulo 1, Moisés, ele dá para a gente uma aula de democracia. Né? Orientado por Deus, ele percebeu que aquele povo de Israel, que foi cativo no Egito e foi liberto, era um povo que ia crescendo cada vez mais. Chegou uma época que viam que não tinha como lidar com todos os problemas daquela multidão de uma forma individual. Não tinha como uma pessoa conseguir tratar com todas aquelas tribos, com todas aquelas pessoas. Então o que Moisés falou? Vamos escolher representantes de cada tribo. Pessoas valorosas, pessoas criteriosas, pessoas de Deus, para que representem cada tribo, cada família, e assim nós consigamos sanar os problemas e trazer equidade e justiça para todas as situações. Então, isso é uma época em que não existia democracia. Quem fosse filho de rei era rei, quem fosse filho de faraó era faraó, não existia voto, não existia nada disso. E Moisés fez aí a primeira eleição da história. Está na Bíblia. Então a Bíblia nos dá a base para tudo. E quantos representantes de Deus na Bíblia, quantos homens de Deus foram políticos? Né? José foi governador, um cargo que foi criado para ele. Nunca teve um governador antes de José nem depois. Deus criou esse cargo só para ele, porque no Egito não existia o cargo de governador. Daniel estava diretamente envolvido na política no reino e Deus usou eles dessa forma. Né? A gente sabe que é nossa obrigação levar missionários para todos os lugares. Para todos os lugares. Não só para os outros países, né? Não só para os outros continentes,
não só para todas as igrejas, mas colocar missionários nos hospitais, não é verdade? Colocar no poder executivo, no poder judiciário, no poder legislativo, colocar nas casas de leis, levar pessoas de Deus para todos os lugares da nossa sociedade. Na verdade, hoje a igreja é muito grande e é uma questão que é uma questão democrática, inclusive. Hoje nós somos mais de 30% da população do país, aqui no Brasil, mais de 30%. Então, democraticamente, nós temos direito de ter uma representação que tenha o nosso tamanho. Porque vem uma lei aí com características que agridam nossa fé, nossos princípios, aquilo que nós acreditamos. Como é que a gente vai combater isso? A igreja pode ser até maioria, mas lá quem vota não é o público da igreja, não são os fiéis, não são os convertidos. Quem vota é o cara que foi eleito para estar ali. É a voz dele que conta lá dentro, que vai decidir o que a igreja pode ou não pode fazer. Então, no meu ver, é uma questão de democracia, uma questão de justiça, é uma questão de posicionamento. Nós elegemos missionários, parlamentares, homens e mulheres de Deus para estarem representando os interesses, os interesses bíblicos, cristãos no nosso país. E a política é isso. Cada grupo elege seu representante. O grupo dos trabalhadores está lá. Lá tem a bancada da bala, o pessoal da segurança pública, tem a bancada agrícola, o pessoal ali da área rural, tem a bancada de tudo, e de várias religiões, tem a bancada africana, tem a bancada ali do pessoal das religiões aí de origem africana. Todos têm os seus representantes e a igreja não tem que ter. É uma reflexão que você que ainda tem aquele pensamento de que política é coisa do diabo tem que fazer, porque só é do diabo aquilo que você dá para ele. Se você der para ele, vai ser dele mesmo. Mas nós não estamos aqui para dar presente para Satanás. Pelo contrário, estamos para resgatar os perdidos, para resgatar aquilo que ele tomou. Porque tudo que Deus fez é abençoado, tudo que Deus fez é maravilhoso. E aquilo que vem do homem porque Deus deu potencial para o homem fazer aquilo. Então eu posso dizer que a ciência é de Deus. Polêmico, a ciência diz que Deus não existe. Não, está cheio de cientistas, de estudiosos que estão aí fazendo a obra de Deus e dizendo: não é possível você que conhece a ciência explicar como esse universo se sustenta sem a presença de um arquiteto, de um criador de tudo isso. Então tudo aquilo que existe, que veio do homem, é de Deus também. Então a política, você pode bater o pé e dizer: a política também é obra de Deus, porque veio do homem, e Deus fez o homem, deu potencial para o homem, para que ele fizesse os sistemas necessários para governar uma nação. Bom, e você como alguém que nasceu, cresceu, está desde sempre na igreja, eu quero saber qual a sua experiência e qual a sua opinião sobre usos e costumes dentro da igreja. É distração, na verdade, né? Usos e costumes é distração, porque tá cheio de gente aí que ao invés de estar preocupado em seguir a palavra de Deus, em tratar bem a sua família, em seguir os princípios bíblicos, tá preocupado se a saia tá 3 dedos abaixo do joelho, se tá no critério ali da roupa, da vestimenta. Se você olhar para o externo, você ignora o interno. E Deus está preocupado principalmente com o seu coração. É claro que tem que ter ordem e decência em tudo. Mas a gente não tem que perder tempo. Hoje em dia, na sociedade hoje, com usos e costumes. Tem uma coisa muito interessante. Por exemplo, isso me veio à mente agora. Eu lembro que uma vez eu ouvi um irmão dizer que na igreja era proibido homens e mulheres sentarem juntos. Homem tinha que sentar de um lado e mulher do outro. E não tem nenhum problema. Eu já vi muitos templos que organizam dessa forma, porque aqui fica a missão com mulheres, que é uma benção. Aqui fica a missão com homens, é uma benção. Mas você dizer que isso é obrigado, que é proibido, homens e mulheres sentarem juntos, porque Deus quis assim, né? Tá errado. E eu fui pesquisar, mas será que isso tem base bíblica? E aí eu descobri que isso veio de um costume antigo, porque as mulheres antigamente elas usavam chapéus largos, e isso atrapalhava a visão de quem estava atrás. Então, bora deixar as mulheres tudo de um lado, que aí nenhuma assiste, nenhuma consegue enxergar o culto, mas ela tá com o chapéuzão dela também, ela também tá atrapalhando o cara que tá atrás, a mulher que tá atrás, então as mulheres ficam de um lado, e os homens, para poderem enxergar o culto e não ter problema, ficam do outro. Então, olha só, uma bobagem como essa, cria algo que as pessoas vestem como se fosse um mandamento bíblico, quando na verdade não é. Você tem que ter ordem e decência em tudo. Mas principalmente, qual é o alvo da igreja? Qual é o alvo? O alvo da igreja é Cristo. É ganhar almas para Cristo, é viver uma vida voltada para Deus, é servir a Deus em primeiro lugar. Então, meu irmão, tira a trave do teu olho, se tu está preocupado com isso. Olhe para si mesmo.
ao invés de estar olhando para o seu próximo, querer dizer que a irmã, querer medir a saia da irmã, querer tirar a piranha do cabelo para dizer que é o garfo do diabo. Tinha uma época que falavam, né, que a piranha era o garfo do diabo. Sim. Aí os irmãos saíam arrancando a piranha da cabeça das irmãs, dizendo que era coisa de Satanás. Não perde tempo com isso, não. Né? Se preocupe em entregar a palavra de Deus. Eu não vi nenhum lugar na Bíblia em que Jesus se preocupou com aquilo que estava sendo vestido. Pelo contrário, ele se preocupava com aquilo que estava sendo feito, com o comportamento. Jesus sempre se preocupou com o coração. Com seu coração. Com o seu coração. Ele falou para Nicodemos, é importante que você nasça de novo. Aí Nicodemos fez aquela graça e falou, mas como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Não, importante que você nasça de novo aqui, olha. No seu coração. Se torne uma nova criatura. Preocupado com você, com o lado de dentro. Não com o lado externo, com aquilo que é superficial. Usos e costumes, no meu entendimento, só faz mal para a igreja. A nossa infância, né, nós temos a mesma faixa etária, foi marcada por uma época da igreja em que isso acontecia, né? Os pastores dentro das igrejas, em algumas, claro, tiravam aquele prendedor de cabelo que chama de piranha popularmente, tiravam a piranha e quebravam, falavam que era o garfo do diabo. E muitas pessoas que não estavam habituadas ao ambiente da igreja e por isso não estavam com a vestimenta adequada, porque para cada ambiente que a gente frequenta, há vestimenta adequada. Não é mesmo? Para a igreja é assim como no trabalho, assim como para academia. Sim, e claro. Aí as pessoas não estavam com a vestimenta adequada para aquele ambiente. E muitas vezes elas eram mal olhadas, elas eram apontadas e ninguém falava com elas. E eu vi vários casos, eu vi e ouvi falar vários casos em que essas pessoas foram embora para casa e não voltaram mais porque se sentiram muito mal. E eu tenho certeza que Deus não se agrada disso, né? Porque o que ele queria mesmo era que aquela pessoa fosse abraçada, que aquela pessoa pudesse sentir a sua presença, pudesse ser impactada pelo seu amor, né? E Deus nos usa para isso, para abençoar a vida dessas pessoas. E que essas pessoas pudessem aceitar Jesus, né? Serem alcançadas e não tiveram essa oportunidade por causa do que estavam usando. Então, é muito perigoso essa questão de apontar o dedo e julgar pelo que você está vendo, pela vestimenta, por alguma coisa que está usando, né? Deus, ele quer realmente o nosso coração. E aí, tudo que vem depois, ele vai moldando, ele vai ensinando. Não é mesmo, amor? Com certeza. Olha, eu lembro uma vez que eu estava com a minha irmã. Minha irmã, a mais nova. Eu sou o mais novo, mas é a mais nova entre as mulheres, a Belinha. E ela estava de calça. E nós fomos para um culto. Quando nós estávamos entrando na igreja, o pastor naquele momento estava falando. Essas irmãs que usam calça dentro do culto. Ela só fez sair. Né? Ela entrou e saiu. Disse, meu Deus. E tudo bem, nós já conhecemos, né, o evangelho, nascemos no evangelho. Mas aí eu me pergunto, quantas e quantas pessoas que estavam ali procurando Jesus, procurando uma mudança de vida, e por um preconceito, e o nome disso é preconceito realmente, por um preconceito daquela pessoa que está ali conduzindo a obra naquele lugar, a pessoa não ficou, não recebeu a palavra, não teve a sua vida transformada. Existe uma coisa muito importante na nossa vida, que é o Espírito Santo. E quando você abre espaço para o Espírito Santo habitar em você, quando você cria intimidade com Deus, Deus te dá o direcionamento e o discernimento. Se aquela calça não faz bem para você, esteja próximo de Deus, tenha intimidade com Deus, que o Espírito Santo vai te mostrar isso. Ele vai te mostrar aquilo que não é para você. Ele vai mostrar. Jogar bola é pecado? Não, claro que não. Ah, mas pode te fazer pecar? Para alguns pode. Eu conheço um irmão, também não vou falar o nome dele, um pastor, um homem de Deus, que ele não conseguia. Quando jogava bola, ele não conseguia não se irar. Sempre que ele jogava futebol, ele se irava. Ele brigava, ele xingava os outros. O que Deus fez com ele? Você não pode jogar bola. Quanto mais ele se aproximava de Deus, Deus mostrou para ele, não jogue futebol. Não te faz bem, te faz pecar. Então, a questão não é se é pecado ou não. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A questão é se aquilo convém ou não convém para você. Se você tiver intimidade com Deus, Ele vai te moldar, Ele vai te mostrar aquilo que convém e aquilo que não convém para você. Bom, a nossa pergunta de hoje diz respeito aos projetos de lei que visam unificar banheiros para pessoas de sexo diferente. São os chamados banheiros multigênero. E para quem não sabe, esses banheiros seriam um lugar neutro que qualquer pessoa poderia usar.
né? E eu queria saber de você qual a sua opinião como pai, como homem de Deus, como pastor, como cristão. Posicione-se sobre isso. Bom, a verdade é que é algo bizarro, né? Essa seria a palavra. Eu poderia falar até como pastor sobre isso, mas nem é necessário ir tão longe. Eu posso falar simplesmente como pai, né? Eu que tenho uma filha, imagino a minha filha utilizando um banheiro, aí vem um homem ao lado dela, querendo fazer suas necessidades ali do lado dela, colocar ali o seu genital para fora do lado dela. O quão horrível, o quão grotesco não seria essa imagem, e ela não poderia fazer nada em relação a isso, porque esse homem diria, não, eu me sinto como uma mulher. E a preocupação com as portas que são abertas para pedofilia, para estupro e para tanta coisa em relação a isso. É algo realmente grotesco. Sou totalmente contra isso. E o que é mais assustador é que isso não está distante de nós. Nós estamos no estado do Pará. E aqui na nossa Assembleia Legislativa já existe projeto de lei querendo implementar isso aqui no nosso estado. Então é realmente algo absurdo que não dá para conceber a ideia de colocar em prática. Eu lembro que recentemente eu até gravei um vídeo sobre isso, né? Sobre lá nos Estados Unidos, uma detenta trans teve que ser retirada. Vamos falar as coisas como são. Ele teve que ser retirado, que é um homem, do presídio feminino, porque estava engravidando as mulheres ali naquele lugar. Aí colocaram no presídio masculino. Então, foi preciso que o homem engravidasse as mulheres para perceberem que o lugar dele é junto com os homens. É realmente um absurdo. Enquanto cristão, enquanto pai, enquanto pessoa conservadora, não dá pra gente admitir esse tipo de coisa. Hoje tem muita coisa sendo discutida aí em relação ao banheiro multigênero, em relação à legalização de droga, legalização de aborto. Muita besteira sendo discutida, coisas que nós nunca precisamos discutir antes. Enquanto, na verdade, tem gente passando fome, tem gente precisando de oportunidade, precisando de um prato de comida, né? Precisando que a economia seja estabilizada. Tem empresas aí à beira da falência, precisando de incentivos fiscais, incentivos financeiros. Tem pessoas precisando de uma porta de emprego para poder alimentar seus filhos. Então, eu acredito que os nossos esforços no nosso país deveriam ser voltados para isso. Para oportunidade, para capacitação, dar para as pessoas as ferramentas para que elas transformem as suas próprias vidas. Eu sou absolutamente contra isso. A minha visão, agora sim eu falo, enquanto cristão, é que Deus fez o homem e a mulher. Né? Mulher não tem espermatozoides, já falei isso uma vez aqui. Homem não tem óvulo, na verdade, e essa é a verdade. A gente imagina, né, o pandemônio que não seria instaurado no nosso país se a gente começa a aprovar todas essas iniciativas. Aí ia chegar um momento em que ia ter homem andando na rua de 4 patas, porque se acha um cachorro, e a gente ia ter que aceitar. Acredite ou não, isso já está acontecendo. Já tem lugares por aí que as pessoas acham que são animais, então a sociedade tem que acreditar que eles são animais. E até pessoas paradas, deitadas no chão, dizendo, não, eu sou uma pedra. Aí tem que aceitar que é uma pedra. Alguém pode estar ouvindo e dizer, esse cara é meio maluco por estar falando isso. Não, gente, já está acontecendo. Tem lugares que essas coisas já estão acontecendo. E a gente não pode abrir as portas para isso. A igreja precisa se posicionar. É muito mais do que a igreja, as pessoas de bem, que isso é uma questão de bom senso. As pessoas de bem precisam se posicionar em relação a isso. Sou totalmente contra isso. Banheiro multigênero é algo horrível, grotesco, uma estratégia de Satanás para aumentar os números de estupro, de pedofilia e acabar realmente com a família brasileira. Eu vi uma apoiadora desses projetos de lei dizendo que a nomenclatura correta realmente é essa, banheiros multigênero, porque iria abarcar todos os gêneros que a pessoa possa vir a ter ao longo de toda a sua vida, o que abrangeria mais gêneros do que o feminino e o masculino. E hoje já tem pais que criam os seus filhos sem gênero. Não, quando crescer vai decidir se quer ser homem, mulher, se quer ser os dois, se quer não ter gênero nenhum. É algo realmente absurdo você já criar a criança nessa estrutura. Você tem um filho, um menino, e já ensinar ele desde cedo que ele, na verdade, não tem sexo,
O gênero é uma construção da sociedade. O que é a ideologia de gênero? Muita gente nem sabe. A ideologia de gênero prega que o gênero é uma criação da sociedade. É uma criação, não é algo biológico. É algo social. A sociedade criou o gênero masculino e o gênero feminino, e isso é só uma ideologia, uma construção social. Não é uma verdade, não é biológico, é simplesmente algo que foi criado pela sociedade, que se você quiser, você acredita nisso, se você quiser, você não acredita. A verdade verdadeira é que isso não existe, foi algo criado pelo homem. Quando nós sabemos que Deus fez o homem, fez a mulher, né, é algo, na verdade, biológico, né, vem da criação, não vem da sua cabeça. E, na verdade, nós sabemos a verdade. Deus fez o homem e fez a mulher. Não é algo psicológico. O seu gênero não vem da sua cabeça. Você não nasceu para pensar, eu vou assistir os homens, assistir as mulheres. Se eu gostar mais de fazer as coisas de homem, então eu sou homem. Se eu gostar mais de fazer as coisas de mulher, então eu sou mulher. Não. Deus te fez do jeito que você é. E acredite, meu irmão, minha irmã, você é perfeito. Deus, ele não faz rascunho. Você é uma ideia que nasceu no coração de Deus, ele te fez do jeito que você é para fazer a diferença nessa terra, para você ser um canal de bênçãos aqui nesse lugar, porque ele quer te usar, ele quer te abençoar, e você é perfeito, você é perfeita do jeito que Deus te fez, tá bom? Tirem essas ideias da cabeça e assim, temos que nos posicionar. Não é à toa que o nome do nosso podcast é Posicione-se, porque se nós não nos posicionarmos em relação a essas coisas, nós vamos brevemente se ver em um momento em que a gente só vai ter liberdade dentro da igreja. Da igreja para fora você não vai poder falar nada do que está na palavra de Deus. Senão você corre o risco de ser homofóbico, de ser taxado como preconceituoso, de responder legalmente por pregar aquilo que Deus diz. Entendeu? Então, temos que nos posicionar em relação a essas ideias. O mundo procura impor sobre nós, cristãos, né, esse cancelamento, dizendo que as nossas ideias já são ultrapassadas, que a Bíblia já é ultrapassada, mas nós sabemos que não, que a palavra de Deus nunca passará. E por isso precisamos realmente nos posicionar, né, como servos de Deus, com sabedoria, com inteligência, com a unção de Deus, para que a gente possa realmente lutar contra essas coisas e ter a nossa liberdade, ensinar os nossos filhos o caminho que devem andar, que são os caminhos do Senhor. É verdade, e é outra palavra, né, que foi criada para tolir a voz dos crentes, né? O tal do cancelamento. Um dia uma jovem me perguntou, mas se eu falar de Deus na minha faculdade, se eu me posicionar de alguma forma contra aquilo que falo, contra essas ideologias que dizem que a Bíblia é retrógrada, é machista, é fundamentalista, eu vou ser cancelado. Eu falei para ela, olha, no momento em que você aceitou a Jesus, você já foi cancelada para o mundo. A gente não está aqui para pregar um evangelho de conveniência, mas um evangelho que transforma, né? Um evangelho que destrói para reconstruir uma nova criatura. Um evangelho que confronta de verdade. Então, nós não estamos aqui para nos adequarmos ao mundo. No momento em que o mundo olha para você e diz, não, tu está fazendo tudo certo, está bem enquadrado aqui nesse lugar, é porque você está fazendo alguma coisa errada. Agora, claro, nós não somos violentos, não é por violência, não é ofendendo, mas com sabedoria, com posição. E se Deus não te chamou para você se posicionar com o seu discurso, discursando contra essas ideologias, posicione-se por meio do seu testemunho. Seguir a Cristo, ser um imitador de Jesus, é a melhor forma de você se posicionar. Tem até aquela frase, né, que diz, pregue a palavra de Deus e, se necessário, use palavras. Né? Necessário, use palavras. Então, pregar com o testemunho é a melhor forma de pregação. Bom, quero saber agora uma história engraçada que você já tenha vivido, seja na vida pessoal, ministerial. Eu fiquei tentando pensar na história que você ia contar, mas eu não consegui. Olha, eu tô até agora... Essa pergunta eu já sabia que iam fazer, porque eu faço em todos os podcasts. Eu tô até agora pensando na história. Tem muitas coisas que a gente já passou, né? Tem muita história. Mas, desde que eu virei pai, só me vem história com a minha filha na cabeça. Né? A gente vira pai, nossos filhos realmente tomam conta dos nossos pensamentos. Né? Tudo antes que a gente pensava pra gente, depois que o filho nasce, a gente começa a pensar pra eles. Então só me veio história com a Anabela, então eu vou contar uma história dela mesmo. Né? Eu lembro que a nossa bebê, a gente sempre teve muito trabalho para fazer ela dormir. Ela não gosta de dormir, ela gosta de estar acordada, de estar ativa. E uma das primeiras palavras que ela aprendeu foi a palavra acabou. Né? Já tá indo. Foi a palavra acabou. Sempre que a gente ia fazer alguma coisa com ela, que ela não queria, como escovar o dente, por exemplo, ela falava acabou, acabou, acabou.
E numa certa noite, ela acordou de madrugada, né? Eu fui fazer ela dormir. E 3 horas da manhã eu lá ninando ela, cantando, me embalando na rede. E ela com o olho abertão, né? Olhando pra mim, fixado em mim. E eu lá, mais de 1 hora, até que chegou um momento em que ela nem fechava o olho. Chegou um momento em que eu desisti. Aí eu me sentei, olhei pra ela olhou pra mim e falou, acabou? Um desdém mesmo, né? Um desdém. Olhou pra mim, dizendo, tu já parou de te fazer de besta? Agora que tu percebeu que eu não vou dormir? Então, é uma das histórias. Amor, que me vem à cabeça, e são muitas histórias, né? Que a gente pensa. Conta uma tua aí. Não. Hoje o entrevistado é você. É só a sua vez. E essa história do acabou, a gente deu muita risada. Às 3 da manhã foi especialmente engraçada. E nesse momento ele desistiu de fazer ela dormir e a gente foi brincar, todo mundo. É verdade. Ah, lembrei de mais uma. Não é nem tão engraçada, é mais preocupante, na verdade. Bom, a gente cresceu aqui, né? No Pará, ali em Mosqueiro, eu gosto muito de nadar. Então, quando a gente ia para Mosqueiro, desde criança eu era acostumado a ir lá pro meio, só faltava atravessar para Belém nadando. Sempre gostei muito de nadar. Eu ia embora e depois voltava. E aí, né, sem experiência nenhuma, quando nós fomos conhecer o Rio, eu achava que nas praias do Rio, uma viagem que nós fizemos para lá, eu podia fazer a mesma coisa. Eu não tinha ideia, né? Que era completamente diferente. E a gente chegou lá em Copacabana, no Rio. Eu olhei o mar, nem me toquei que as pessoas só molhavam o pé lá. Ninguém nadava pro meio. E, oba, agora que eu vou nadar. Peguei e fui embora, né? Fui embora nadando. Quando eu tentei voltar, quem disse que dava pra voltar? Aí eu, meu Deus, a correnteza lá puxando forte, eu não conseguia voltar. Eu disse, meu Deus, será que é aqui que acaba a minha história? Né? Mas aí a gente já é acostumado a nadar, já tinha a experiência de que para você voltar quando tem uma correnteza, você não tem que voltar reto, você tem que acompanhar a correnteza e ir na diagonal, né? Descendo junto com ela. Junto. Então eu fui nadando aos poucos aqui na diagonal, fui bater numa outra praia, né? Só para eu voltar para onde eu estava antes, fui 20 minutos andando. Aí quando eu finalmente cheguei lá, né? Consegui, graças a Deus, cheguei na areia de novo, eu voltei. Quando eu cheguei lá, eu vi lá, bem lá onde eu estava, uma placa grandona escrito perigo. E, né, na minha empolgação, uma aventura, né? Nem olhei para a placa, só fui nadando, mas graças a Deus, Deus me conservou, ainda estou aqui. É mais preocupante do que engraçado, mas tome cuidado. Deus protege, Deus guarda. É. Uma história engraçada sobre você, que eu quero contar, foi logo quando nossa filha nasceu. E a gente não dormia à noite, né? Ficava naquela preocupação, acordava de 3 em 3 horas no máximo. E aí o Júnior ficou muito preocupado, desde a primeira noite, muito protetor, querendo cuidar de nós duas. E aí uma noite, de madrugada, eu abro os olhos e ele tá sentado na cama. E aí eu achei aquela movimentação estranha, ele tá sentado. E aí eu vi que ele tava com um lençol no colo e meio que se balançando, assim. Aí eu fechei o olho de novo, aí eu abri o olho. Meu Deus, será que a Anabela acordou? O que tá acontecendo? Aí eu olhei, assim, de relance no berço e vi o pezinho da Anabela no berço, dormindo. E quando eu levantei, o Júnior tava com... Eu não sei, era o lençol, não sei se tinha um travesseiro junto, ele tava, assim, de olhos fechados. Ele tava ninando o lençol, simplesmente. E aí, de repente, me deu um pânico que ela estivesse lá e que eu não tivesse visto direito. E eu puxei o lençol da mão dele. E ele abriu o olho desesperado. Meu Deus, a neném. Aí eu olhei o berço e vi que ela tava dormindo lá. Eu, não, amor, acalmei. Ele, ela tá no berço. Aí ele situou um pouquinho assim e deitou. Gente, não existe nada pior do que privação de sono. Privação de sono faz isso com a gente. E alinhado com preocupação, então... E a pior coisa que você pode fazer, você que vai nascer o seu filho agora, é ver notícia notícia de coisas ruins que acontecem com nenéns na internet. Porque aí você passa a achar que vai acontecer com o seu. Eu fui ler uma reportagem de uma neném que tinha se engasgado com leite enquanto estava no berço. Pra quê? Aí eu não vou mais dormir, eu vou ficar olhando minha neném dormir pra ver se ela não se engasga, né, com o leite que ela tomou, pra ver se ela não se afoga, pra se alguma coisa aconteceu, tá lá. Então eu fiquei dias e dias sem dormir com essa preocupação, pai de primeira viagem, né? Mas graças a Deus esse tempo passou e hoje a gente até que dorme. Agora é engraçado, mas na época foi totalmente assustador. Oi. Esse momento. Meu amor, foi um prazer
estar aqui com você hoje. Quero agradecer a todo mundo que está ouvindo, está assistindo a gente. Que Deus abençoe. Que esse podcast possa ser cada vez mais bênção na vida de vocês. Possa levar um pouco da palavra de Deus, da presença de Deus para as vidas de vocês. Vocês são muito importantes para nós. Um grande beijo. Obrigado por essa oportunidade. Bom, gente, é um episódio especial, né, do nosso podcast, porque nós estamos hoje no 15º episódio, finalizando a primeira temporada do podcast Posicione-se. Tá bom? A gente vai fazer um hiato, né, depois disso. Estamos aí em um momento muito peculiar da nossa vida, né? Então, vamos finalizar essa primeira temporada, né? A gente resolveu fazer de uma forma assim especial, com eu e a minha esposa, né? Falando um pouco sobre a nossa família, sobre as nossas experiências. Mas não se preocupem, porque logo mais a gente está de volta. Tá bom? Se inscreve lá no canal Pode Posicione-se no YouTube. Tá bom? Quinta-feira às 20 horas passa. Esse episódio vai passar na quinta-feira às 20 horas. E quando o nosso podcast retornar, a gente vai avisar lá nas redes sociais, lá no canal. E logo mais a gente está de volta aí com uma nova leva aí de entrevistados. Aí vai ser sempre voltado para trazer alguma coisa de bom, para edificar a sua vida, trazer uma palavra boa, de consolo, de amor, de conscientização, de posicionamento. Tá bom? E nós vamos terminar, né? Por ser um podcast especial, a gente vai terminar cantando. Né? Vamos cantar um louvor e logo mais a gente finaliza. Mas desde já, Deus te abençoe. Obrigado por acompanhar a gente já por todo esse tempo. Já são mais de 2 meses, né, que a gente está com o nosso podcast. Deus te abençoe. Posicione-se e vamos cantar. Posicione-se.